Fala pessoal, tudo bem? Professora Angélica chegando aqui, você aí do outro lado, né? Bora lá, olha aqui o copo de café que a professora Angélica acabou de receber, para a gente poder entender aí, né, o nosso conteúdo de língua portuguesa, que é de extrema importância, tanto para mim quanto para você. Um brinde a nós, ó, um brinde a nós aí com café, viu? Ó, delícia, maravilhoso café, tá? Professora Angélica quer dizer para você poder se inscrever no nosso canal. Já cheguei chegando falando, né? Inscreva no nosso canal, aperte o sininho das notificações, assim. Fique ligado aí em tudo que rola aqui toda semana com destino à sua aprovação. Pois é, nós estamos aqui com conteúdo de qualidade exposto para você todos os dias, né? Às vezes você vai fazer aí a prova da guarda da Serra, né? Guarda de Serra, esse municipal de Serra. E você fez polícia penal com a gente, né, do Espírito Santo. É uma honra estar com você aqui novamente, se preparando aí para este outro concurso, né? E bora lá meter o pau, estudar, né? Assim, que a nossa vida não pode parar, não é verdade? Pois é. Aí o que acontece? Olha, a professora Angélica vai trazer para você aqui conteúdo delícia. É o conteúdo delicinha. De todas as provas de concursos públicos, é o mais delicioso que existe na face da terra, tá? Você, então, que se prepara para a guarda de serra, preste atenção no que eu vou colocar aqui agora. É isso mesmo que você está visualizando, tá vendo? É isso mesmo. Você que está aqui comigo, então, tá? Vai estudar verbo hoje. Na realidade, não vamos falar que você vai estudar, né? Nós vamos dizer que você vai revisar conteúdo de verbo. Olha só, tá vendo? Você vai revisar, né? Porque você já está estudando, você já adquiriu o nosso preparatório, você já está estudando com qualidade, você está aqui revisando o conteúdo, né? Assim, aprendendo mais um pouquinho, né? Então, até o convite segue aí, né? Para você poder adquirir o nosso preparatório e estudar com qualidade. Qualidade que o Vale Concursos tem para a sua aprovação. Então, olha só o que acontece aqui. Preste muita atenção, tá? Verbo é um conteúdo, como eu disse agora há pouco, muito importante para você, em qualquer prova de concurso público que você for fazer, tá? Então, nós vamos aqui associar o seguinte, que tempos e modos verbais veio cobrando, né, no nosso conteúdo programático. Nós temos ali a presença dos tempos e modos verbais. Sabendo nós que nós precisamos fazer leitura da banca, né? Pois é, o que a banca cobra direitinho ali, a gente vai entender o seguinte, que a banca trouxe as classes gramaticais e ela trouxe solto também tempos e modos verbais, ou seja, isso é peso, porque tempos e modos verbais você estuda dentro do verbo, lá no conteúdo do verbo dentro do nosso preparatório. E aí você vai e visualiza tempos e modos verbais. Olha só, então a gente sabe, nós sabemos que isso terá um pezinho pra gente, né? Em prova aí. Então vamos lá, que eu não sei se eu sopro o café, se eu coloco o conteúdo em mão, em aula aqui pra gente continuar, então presta atenção, olha só. Primeira coisa que a gente precisa saber, tá? Nessa brincadeira de tempos e modos, é com relação ao modo, tá? Com relação ao modo aí. O que acontece? Quando se fala assim, o verbo está no pretérito perfeito do indicativo. O verbo está no futuro composto do subjuntivo. O verbo está no pretérito imperfeito do subjuntivo. Futuro do pretérito do indicativo. Ele está no presente no modo imperativo. Peraí. Calma aí, para tudo. Você sabe o que é o modo indicativo, o modo subjuntivo e o modo imperativo? Você sabe o que é uma dessas três situações aí? Um desses três modos? Você sabe sobre esses modos do verbo? Não? Pois então. Então, eis aí, né, a situação dos modos do verbo. Beleza, vamos revisar então? Bora lá. Tem um exemplo aí, mas eu não vou tratar do exemplo não, vou direto ao ponto. O modo indicativo é aquele modo da ação convicta, tá? É o modo indicativo. Independente das ações terem acontecido no passado, ou que elas estejam acontecendo agora, ou que elas ainda irão acontecer, olha só, o modo indicativo é o modo da ação convicta, tá? Esse é o modo indicativo, o modo da ação convicta, beleza?
Pois é, esse é o modo indicativo. Então, nele nós temos o quê? Independente que o verbo, a ação já aconteceu no pretérito, ou que ela está acontecendo no presente, ou que ela ainda irá acontecer, nós temos a ação convicta. É você ter convicção da ação no ato da conjugação do verbo. Isso é ele estar no modo indicativo. Agora, quando nós temos o verbo no modo subjuntivo, parei para o café. Nós temos o verbo como? Nós temos um verbo indicando possibilidade, indicando dúvida, indicando incerteza, né? É uma hipótese, uma possibilidade, uma dúvida. Isso é o verbo estar no modo subjuntivo. Porque esse modo subjuntivo, ele expressa isso. Dúvida, possibilidade, tá vendo? Incerteza, tá vendo? Pois é, isso é o modo subjuntivo. Então, quando o verbo está nesse modo, ele vai denotar isso, né? Ah, se acontecer tal coisa, quando acontecer tal coisa, que aconteça tal coisa. Tá vendo como é que é? Pois é, denota-se uma possibilidade, denota-se uma dúvida, né? Uma condição ali. Pois é, modo subjuntivo. Agora, quando nós estamos diante do modo imperativo, nós temos aqui, ó, não fiquem aqui, né? No caso aí, fiquem aqui mesmo, para garantir a sua aprovação, né? Sim, para te ajudar aí na sua aprovação. O modo imperativo é o modo da ordem, do desejo, do pedido. Tá vendo como é que é? Então, independente ali do tempo, você precisa saber que quando um verbo determina ordem, ele está com força do imperativo. Quando um verbo está ali determinando uma possibilidade, uma dúvida, uma hipótese, ele está no modo subjuntivo. Quando ele determina ação convicta, ele está no modo indicativo. Tá vendo? Nós estamos aqui diante dos 3 modos do verbo, que são de grande valia para você entender. Tá vendo? Começar a entender aí, né? O negócio. Beleza. Nós visualizamos os modos. Agora a gente vem aos tempos que existem dentro de cada modo. Ok, Angélica, nós temos ali os tempos que existem dentro de cada modo. Olha só, nós temos ali o quê? O modo indicativo. Quais são os tempos que existem dentro dele? Existe o presente, existe o pretérito e existe o futuro. Olha só, eu vou dizer para você que está aí do outro lado que o modo indicativo, em relação aos tempos que existem dentro dele, é o modo mais completo que existe. Tá? É o modo mais completo que existe. É o modo indicativo. Tá? Por quê? Porque nele você tem todas as ações bonitinhas acontecendo de brinde para você. Então, você tem o presente, você tem o pretérito e você tem o futuro. Mas não é somente por aí, né? O pretérito aqui, por exemplo, ele se subdivide, né? O pretérito aqui, ó, se subdivide em pretérito perfeito, imperfeito e mais que perfeito. Olha só. O futuro, que você está vendo aqui, também se subdivide em futuro do presente e futuro do pretérito. Olha só. Então, nós temos o seguinte, o modo indicativo é o modo mais completo, porque ele tem todos os tempos bonitinhos. E é o modo que mais acontece em prova para a gente. São os tempos do modo indicativo. Os tempos que mais acontecem. O indicativo é o modo que mais acontece em prova para a gente. Tá vendo? Pois é, por isso que a gente precisa entender, né? Que aqui no pretérito, que é a mesma coisa que passado, tem as suas 3 subdivisões. Pretérito perfeito, imperfeito e mais que perfeito. Que o futuro também tem suas subdivisões. Futuro do presente, futuro do pretérito. Tá vendo como é que é? Pois é. O pretérito aqui, perfeito, imperfeito e mais que perfeito, vamos trabalhar eles aqui agora. O que é o pretérito perfeito? É aquele onde a ação foi totalmente concluída. O que é o pretérito imperfeito? Aquele onde a ação não se conclui. Lembrando que o pretérito perfeito e o imperfeito são pretéritos colados no presente. E o mais que perfeito, ele está depois, bem distante do perfeito e do imperfeito.
o mais que perfeito se encontra lá, bem distante, depois do perfeito e do imperfeito. Tá vendo? Pois é, lá está o mais que perfeito, né? Então, a gente tem que prestar muita atenção, porque o pretérito mais que perfeito, dentro dele, as ações também se concluem. Também se concluem. Só que elas se concluem num pretérito muito distante, depois do perfeito e do imperfeito. Tá vendo? Você tem o presente, você tem o pretérito perfeito e imperfeito, e lá atrás o mais que perfeito. Tá vendo? Pois é. Olha, é muito importante você adquirir o nosso preparatório, e eu sempre vou falar isso aqui em aula. Por quê? Porque dentro do nosso preparatório a gente tem uma tabelinha bacaníssima, com todos os tempos, bonitinho, como você estuda todos eles, como você entende todos eles, como você faz todos eles acontecer ali, tá? Para que você realmente, olha só, para que você realmente tenha domínio do negócio, domínio do assunto, né? Tempos e modos verbais, tá? Está dentro do conteúdo do verbo, tudo bonitinho, explícito para você lá. Por isso que vale a pena você estudar. Ah, professora, eu não tenho dúvida nas outras disciplinas, eu tenho dúvida só em português. Adquira o curso de português isolado. Lá tem todos os itens que constam no seu conteúdo programático aí. É só você analisar bonitinho os itens lá e estudar com qualidade. Tá vendo como é que é? Pois é. Bora lá, né? Adquirir o português isolado se você tem dificuldade somente em língua portuguesa. Bora lá adquirir então, pra gente poder estudar, né? Beleza. Agora é o seguinte. O futuro, aqui ainda dentro do modo indicativo, o futuro, a gente sabe que ele se subdivide em dois, né? Futuro do presente e futuro do pretérito. Beleza, professora Angélica, eu entendi isso aí. Futuro do presente, futuro do pretérito. Beleza. O que eu quero que você entenda aqui também? Que o futuro do presente, o que difere, né? O futuro do presente do futuro do pretérito. No futuro do presente, nós temos o quê? Uma ação certa de acontecer. E no futuro do pretérito, nós temos uma ação incerta. Uma coisa é eu falar, você passará no concurso público da Guarda Civil de Serra. Passará. Olha só como é que é um futuro certo, tá vendo? Outra coisa é eu dizer para você assim, você passaria nesse concurso se você estudasse. Você passaria, olha só. Então, passará, futuro do presente, ação certa, convicta. Mesmo que no futuro eu já sei que vai acontecer. Graças a Deus, né? Agora, você passaria se você estudasse. Então, passaria, eu tenho o quê? Um futuro incerto. Tá vendo? Um futuro possível de acontecer. Viu como é que é? Pois é, delícia da gente entender, né? Amém. Então, vamos lá, prosseguindo aí. Olha só. Agora é o seguinte, nós vamos agora para o modo subjuntivo. Você já sabe o que é o modo subjuntivo. E agora nós vamos entender o quê? Os tempos que existem dentro dele. Olha só, nós vamos entender aí os tempos que existem dentro do modo subjuntivo. E aí o que acontece, né, com esses tempos que existem aqui dentro? Olha que delícia da gente revisar isso aqui, da gente entender isso aqui. Olha só. O modo subjuntivo, ele também tem dentro dele, né, a presença do presente, do pretérito, do futuro. Tá vendo? Como você viu aí no nosso mapinha, né? Também existe aqui no modo subjuntivo a presença dos três tempos: presente, pretérito e futuro. Beleza? Só que, preste atenção, o pretérito, ele se subdivide em três também. Da mesma forma que lá dentro do modo indicativo. Da mesma forma que o indicativo, aqui no subjuntivo, o pretérito também se subdivide em três. Olha só, pretérito imperfeito, perfeito e o mais que perfeito. Só que tem pegadinha aqui, né? E você que adquiriu o nosso preparatório vai ver isso tudo com muito mais abrangência, né? Olha só que delícia. O pretérito perfeito aqui, dentro do subjuntivo. E o mais que perfeito aqui, dentro do subjuntivo, eles devem acontecer em forma de locução verbal. Olha só. Eles têm que acontecer aqui em forma de locução verbal. Tá vendo como é que é? É diferente do pretérito perfeito e o mais que perfeito lá no modo indicativo. Tá vendo? É diferente.
Aqui no subjuntivo, o imperfeito tá de boa, vai acontecer simplesíssimo aí. Só que o perfeito e o mais que perfeito vem com particularidade. Tá vendo como é que é? Pois é. E o futuro, aqui dentro do modo subjuntivo, também se subdivide. Só que diferente lá do modo indicativo, o futuro aqui dentro do modo subjuntivo se subdivide em futuro simples e futuro composto. E o futuro composto aqui dentro do modo subjuntivo, ele acontece em forma de locução verbal também. Então, deixa eu te explicar uma coisa para ficar muito claro para você, porque aqui nós estamos no momento dicas, né? No momento conteúdo importante para você, não é assim? No momento onde a gente dialoga, né, nas principais possibilidades de prova desse assunto que a gente trata aqui em aula com você. Presta atenção. Você viu que o pretérito, lá no modo indicativo, o futuro se subdivide lá no indicativo, tá? Vou colocar aqui para você. Lá no indicativo, o futuro se subdivide em futuro do presente e futuro do pretérito, aqui no modo indicativo. No subjuntivo, o futuro se subdivide em simples e composto. Aí cai lá em prova assim. O verbo está no futuro do pretérito do modo subjuntivo. Está certo ou está errado? Está errado? Porque futuro do pretérito só existe lá no modo indicativo. Porque aqui no modo subjuntivo existe futuro simples e futuro composto. É a mesma coisa que falar que o tempo está no futuro composto do indicativo. Lá no modo indicativo não existe futuro composto. Lá no modo indicativo existe o futuro do presente e o futuro do pretérito. Tá vendo como é que é? Pois é. Então a gente tem que tentar entender, associar isso. É igual, por exemplo, vai falar que o verbo está no pretérito perfeito do subjuntivo. De uma forma simples. Tá errado, porque o pretérito perfeito do subjuntivo ele tem que estar em forma de locução verbal. Tem que ter mais de uma palavrinha ali denotando a ação para que ela esteja no pretérito perfeito do subjuntivo. Tá vendo? Lá, quando o verbo está explícito por apenas uma única palavrinha e ele está no pretérito, ele está no pretérito perfeito do indicativo. Tá vendo? Porque se ele estiver no pretérito perfeito do subjuntivo, ele tem que acontecer em forma de locução verbal. Da mesma forma que o mais que perfeito do subjuntivo. Também em forma de locução verbal. E o mais que perfeito lá do indicativo não acontece em forma de locução verbal. Tá vendo como é que é? É importantíssimo a gente tratar isso aqui, né? Porque é uma soma. Você vai lá, adquire o nosso preparatório, estuda com qualidade, vem aqui, revisa isso aqui com você. Não é? Porque a gente quer que você seja aprovado na Guarda Civil Municipal de Serra. Não é verdade? Inclusive, eu sou apaixonada com o estado do Espírito Santo, gente. Ixi! Se eu parar para contar para vocês como é que já funcionou a minha vida, Ipatinga, Serra, Ipatinga, Vitória, e aí vai, entendeu? É uma loucura, entendeu como é que é? Adoro o estado do Espírito Santo, sou apaixonada. E tenho parentes no município da Serra. A família do meu pai mora toda no município da Serra, né? Não vou falar o bairro porque vai, né, que, né, aí dá ruim, né? Pois é. Brincadeira. Mas o pessoal aí do meu pai mora todo mundo na Serra. Olha só, no município da Serra, quase que beira praia. E eu adoro esse lugar. Adoro estar com os meus parentes aí, né, no município da Serra. Adoro visitar esse município maravilhoso, né, que faz parte da minha história. Não é verdade? Pois é. Olha só. Então a gente tem aqui agora, a gente entendeu então aqui, né, a situação do pretérito e do futuro dentro do modo subjuntivo. A gente entendeu aí como é que funciona. Beleza. Agora é o seguinte, nós já entendemos o modo indicativo, nós já entendemos o modo subjuntivo. Agora a gente precisa entender o modo imperativo, né? Porque o indicativo é a ação convicta. O subjuntivo é uma possibilidade, né? O modo da hipótese, da dúvida. E o imperativo é o modo da ordem. Então, aqui no modo imperativo, o único tempo que acontece, olha aqui qual é, o presente. Olha só. No modo indicativo,
o único tempo que vai acontecer é o tempo presente. E ele se subdivide em dois: presente afirmativo ou presente negativo. Olha só, nós temos esses dois presentes aí acontecendo. Então, eu falo para você que se prepara para esse concurso da Guarda Civil Municipal de Serra, o seguinte, que o modo imperativo, ele praticamente não cai, vai até um café, ó, em homenagem a ele, porque ele praticamente não cai, tá? Esse modo imperativo praticamente não cai. Por quê? Porque dentro dele só existe o tempo presente. E da forma afirmativa para a forma negativa, nós temos ali poucas possibilidades de pegadinha de prova. Tá? Inclusive, né, vamos adquirir o preparatório, estudar aí com ele, né? Porque lá tem tabelinha bonitinha lá de como funciona tudo. Tá vendo como é que é? Pois é. Beleza, então. Aí é o seguinte, ó, questões aí, né, que a gente tem com relação ao assunto que nós abordamos aqui hoje, tá? E que a banca examinadora e DECAM pode abordar e trazer para você. Olha só, analise o trecho abaixo. O advogado pergunta ao barqueiro, né? Esse trecho aí, o advogado pergunta, nessa forma verbal aí, pergunta, está em qual tempo, né? Ou melhor, é correto afirmar que o verbo pergunta, né? A forma verbal pergunta está no. Olha só, eu mato a cobra e mostro ela morta. A banca examinadora trouxe essa questão já pra gente. E aí? Será que ela está no passado? Será que ela está no infinitivo? Será que ela está no presente? Ou será que ela está no futuro? E aí? Em que nós temos aí? Tá? Aí a gente precisa associar, né? Essa forma verbal está em qual situação aí? Em qual alternativa? A, B, C ou D? Está no passado? Está no infinitivo? Está no presente? Ou está no futuro? O que nós temos aí? Hein? Vamos lá ver o que a gente tem? Olha só. O advogado pergunta, mamão com açúcar, né, gente? Está no presente, olha só. Então, por isso que é importante você, ainda bem, né, é importante você entender isso aqui, ainda bem que aqui não trouxe aquele negócio assim, presente do indicativo, presente do subjuntivo, ainda bem, né? Porque a banca examinadora costuma embolar. Pretérito do indicativo com pretérito subjuntivo, né? Mais que perfeito, perfeito, indicativo do subjuntivo, fazer aquela bagunça que a gente já aprendeu a diferenciar. Tá vendo como é que é? Pois é. Aí é o seguinte, tem um outro assunto também dentro do estudo do verbo que, né, vai além dos tempos e modos verbais, que é um outro tópico que eu também gostaria de conversar com você aqui hoje. Porque, na verdade, nós estamos tratando tempos e modos verbais, né? Tratamos aqui. Mas você lá nas classes de palavras precisa estudar o verbo. E tem uma situação, ou melhor, duas, dentro do estudo do verbo também, que é de extrema importância para você. Eu vou colocar aqui, tá? Que é as formas nominais e que também é a voz verbal. Olha só, nós temos isso aqui, tá? O que acontece? O que são formas nominais para você revisar e entender? Nós temos ali o seguinte... As formas nominais são formas onde o verbo deixa de ser verbo, né? Porque ele tem uma terminação diferente. Então, ele assume uma posição de forma nominal. Ele deixa de ser verbo e passa a ser forma nominal, porque ele tem uma terminação diferente ali para ele. Então, quando você bate o olho num suposto verbo terminando em ar, ir, ele não é um verbo ali, tá? Ele não está indicando a ação. Ele se transformou em forma nominal do infinitivo. Quando você viu um suposto verbo terminando em NDO, cantando, comendo, partindo, ele não é verbo ali não. Ele é uma forma nominal do gerúndio. Quando você viu um suposto verbo, tá? Terminando em ado ou idum, ele não é um verbo. Ele é uma forma nominal do particípio. Tá vendo como é que funciona aí? Pois é. Então, cuidado quando você realmente tem verbo
e quando você tem forma nominal, tá? Que o verbo se transforma em forma nominal quando ele está terminando em uma dessas situações que a professora Angélica colocou aqui para você, tá? E detalhe, né? Quando você está diante de uma forma nominal, né, que seja do infinitivo, ou que seja do gerúndio, ou que seja do particípio, perceba que, porque você tem isso aí de forma, né, nominal, tem que ter um outro verbo conjugado lá dentro do contexto também, tá? Então, muito cuidado, viu? Ah, deixa eu te fazer um convite. Você, né, que vai se preparar, que está se preparando para a Guarda Civil Municipal da Serra, que tem dificuldade em língua portuguesa, estuda no nosso preparatório, vem aqui no canal do Vale, tem dificuldade, a professora Angélica está agora com um projeto de aula particular online. É isso mesmo, tá? Se você quiser adquirir, é só entrar em contato comigo no meu arroba, né, Prof. Angélica Oficial, tá? Lá no meu direct, que a prof conversa com você e te fala, né, como funciona, questão de valores, tudo direitinho, tá? Que às vezes a professora Angélica, né, não tem a condição de te dar uma aula presencial ali, vamos dizer assim, pertinho de você aí, onde você se encontra, mas a professora Angélica pode entrar aí em uma chamada de vídeo com você, né, num momento de aula particular, é 1h30 de aula, para você poder ficar somente comigo ali, né, vamos brincar assim, no tete a tete com a professora ali, né, em aula, tá? Estudando e reforçando o seu aprendizado aí, beleza? Pois é, então se você quiser saber mais detalhes, é só entrar em contato com a prof aí no arroba dela, né, no Insta. Prof. Angélica Oficial, que a professora Angélica te fala direitinho como é que funciona, tá? É uma aula particular, prontinha, exclusiva aí para o concurso público que você vai fazer, beleza? Pois é, então olha só, aí a gente vem aqui agora no seguinte, nós temos aqui a voz verbal, né? É outro assunto também de extrema importância para você, que pode acontecer em prova. E a gente precisa saber o seguinte, que dentro do verbo esse assunto também é importante, né, no estudo do verbo. Então, nós temos aqui, ó, voz ativa, voz passiva e voz reflexiva. Quando o verbo está na voz ativa, ele está praticando uma ação. Olha só. Quando ele está na voz passiva, ele está sofrendo uma ação. Quando ele está na voz reflexiva, ele está tanto praticando quanto sofrendo uma ação. Beleza? Então, nós entendemos a diferença da voz ativa, quando ele só pratica, na passiva, quando ele só sofre a ação, e na reflexiva, quando ele pratica e sofre uma ação ao mesmo tempo. Tá vendo como é que é? Pois é. Então, nós temos isso acontecendo, ok? Ok, professora Angélica, beleza. Então, tá bom. Agora, vamos à particularidade. Quando nós estamos diante da voz passiva sintética, nós vamos visualizar o verbo mais o se, tá? E esse verbo mais o se vai fazer passiva sintética quando depois do se acontecer qualquer coisa que não seja nem preposição, nem advérbio. Beleza. Quando nós estamos diante de uma voz passiva analítica, nós entendemos que o sujeito vai estar sofrendo a ação, né, porque é uma passiva analítica, e se nós estamos diante de passiva analítica, nós vamos visualizar o quê? Dentro do contexto, uma locução verbal. E depois dessa locução verbal, um termo sintático chamado de agente da passiva. Olha só que delícia, tá vendo? Para qualquer um não, viu? Não é mesmo. Tá vendo como é que é? Pois é. Então, nós temos ali o quê? Né? Uma voz passiva sintética e uma voz passiva analítica. E precisamos reforçar isso porque essa voz passiva, dentro desse estudo das vozes verbais, justamente porque a voz passiva traz essas duas subdivisões aí, ela pode ser possibilidade de prova para você, né? Então, a gente precisa entender essas vozes, tá? Compreender essas vozes. Então, se você tem dificuldade, vai lá no nosso preparatório que você adquiriu para a Guarda de Serra, né? Estuda lá bonitinho como é que funciona, né? Vamos procurar a professora Angélica para a gente fazer aula particular aí, online, né? Se entender direitinho também, bacana o nosso estudo ali, entendeu? Vamos praticar questões porque é importante, né? Assistir aqui o vídeo quantas vezes você quiser, né? Porque tá de forma free para você, não tá pagando nada por isso aqui, não é assim? Pois é. E é isso, e a gente continua,
né, ao longo dos nossos estudos aí. Olha só, falando aí, né, de voz verbal, a prof vai trazer uma questão que a banca examinadora trouxe pra gente, tá? Que pode ser cobrado em prova para você. Olha só, falando em vozes verbais, olha aí. Os rapazes acompanhavam o pai. Beleza. A construção verbal que corresponde à voz passiva da frase acima é. Então, aí, o contexto da frase acima não está na voz passiva. Está pedindo aí que a construção verbal que corresponde à voz passiva da frase acima, né? Então, vou pegar a frase acima e transpor para a voz passiva, tá? Como é que a gente faz isso? A transposição de uma voz para outra, deixa eu te explicar rapidinho. Quando você quer transpor da voz ativa para a voz passiva ou da passiva para ativa, voltar, você vai pegar do final do contexto e ler até o início. Transpondo ali o verbo para a locução verbal ou a locução verbal para o verbo e entender que deu sentido. Assim você consegue ver que você consegue transpor de uma voz para outra. O contexto está na ordem direta, você vai pegar do final para o início, fazendo as adaptações do verbo para a locução verbal ou vice-versa, e entender que houve sentido. Aí você conseguiu transpor de uma voz para outra. E detalhe, a forma verbal ali não pode mudar não, na hora que você lê de trás para frente não pode mudar não. Por exemplo, ó, os rapazes acompanhavam o pai. Preste muita atenção no que você tem aí, tá? Preste muita atenção no que você tem aí. Os rapazes acompanhavam o pai. Acompanhavam, tá? O pai, se os rapazes acompanhavam, o pai o quê? Estavam acompanhando os rapazes? O pai acompanhava os rapazes? O pai vinha acompanhado dos rapazes? Ou o pai teria acompanhado os rapazes? Qual é a alternativa correta? Você viu que nós lemos de trás para frente, né? Do final para o início, fazendo as adaptações. Qual é a adaptação que melhor se encaixa? O pai estavam acompanhando os rapazes, o pai acompanhava os rapazes, o pai vinha acompanhado dos rapazes ou o pai teria acompanhado os rapazes? Olha o gabarito. O pai vinha acompanhado dos rapazes, porque os rapazes acompanhavam, pretérito imperfeito do indicativo, o pai. Olha só, os rapazes acompanhavam o pai vinha acompanhado dos rapazes. Olha que delícia, gente. Ô, gente, isso é lindo aqui. Português tem mexida, não. Português é maravilhoso. E é muito bom quando a gente sabe identificar esse tipo de situação. É muito bom quando a gente sabe, quando a gente entende isso, né? Eu trago para você aqui, que se prepara para a guarda de Serracom, a maior felicidade do universo, porque o meu desejo é que você, lá na prova, consiga marcar a alternativa correta. Né? E é a base de muito estudo. Tem gente que fala assim, professora, como você consegue fazer um negócio tão bacana desse jeito? É estudo constante, é constância, é disciplina, é ver o negócio todo dia. Não é fácil, não é fácil. Mas a gente vendo as coisas todo dia ali, tomando uma caneca de água agora, a gente consegue. Tá vendo como é que é? Pois é. Por isso que eu deixo aqui, olha, o meu beijo pra você, o meu abraço, o meu desejo de bom estudo, boa sorte, tá? Que Deus te abençoe aí ao longo da sua caminhada, viu? E é isso, tá? A professora Angélica deseja a você muito estudo mesmo, muita disciplina, viu? Para que você consiga ser aprovada aí nesse concurso público da Guarda Civil Municipal de Serra, tá? E ó, um beijo no seu coração, viu? Fique ligado aqui no canal do Vale Concurso, porque a professora Angélica volta em breve com mais conteúdo de qualidade para você. Tchau, tchau. Fui!